Olá, olá, muito bom dia, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando por aqui mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa que começa agora, quinta-feira, 2 de março de 2017. Não sei se eu canto essa frase ou não, mas amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. O que tá nas entrelinhas do recém-lançado Manifesto de Artistas e, vá lá, intelectuais que defende a candidatura de Lula para presidente em 2018. Ode à corrupção. No meio do caminho tinha uma lei. Tinha uma lei no meio do caminho. Em verso e prosa, a gente traz todos os detalhes do depoimento de Marcelo Odebrecht ao Tribunal Superior Eleitoral. Salve a velha guarda! Depois de um hiato de 33 anos, a Portela vence o Carnaval Carioca. E aqui você vai entender por que nenhuma escola foi rebaixada. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando, tem muita coisa pra gente tratar nessa quinta-feira. A gente sempre começa com a hashtag, já te pergunto, Paulinha, qual é a nossa hashtag desta quinta? Bom dia. Bom dia, Ed, calma, muita calma nessa hora, a gente tem uma tag. Comecei quase cantando. Uma tag que tá aqui no Twitter já. Quem tá no Twitter, quem sempre já procura saber, já sabe qual é a nossa tag, já tá usando, sim. Inclusive, tem pessoas chocadas, entendeu? Queria que você dividisse com os ouvintes. Ela vai engajar o mundo. Ela vai engajar a intelectualidade nacional. Sim. Mas eu vou esperar um pouco, Ed, porque eu acho que a gente precisa entrar um pouco na política, entender algumas coisas que estão acontecendo pra depois lançar a tag do Morning Show. Então hoje vai ser uma tag tardia. Uma suspense pros ouvintes, porque os internautas já sabem. Já estão aqui com gifs maravilhosos com a nossa tag. Beleza. Agora conta pra gente o WhatsApp, hein, Ed? Isso o pessoal já pode mandar, né? Já mando desde já. É o seguinte, hoje é o Dia Nacional do Turismo. Você sabia disso? Não. Também não. Queria estar viajando, inclusive. Foi só quando eu tomei contato com o nosso roteiro que eu fiquei sabendo que hoje é o Dia Nacional do Turismo. Você sabia, Augusto? Bom dia. Não sabia. Bom dia. Bom dia, Ellen. Buenas. Você é muito bem informado. Você sabia que era o Dia do Turismo, eu né? Eu não sabia. Não sabia? E assim como, né, só a Paulinha queria estar viajando, né? Ninguém mais. Vini, bom dia. Bom dia, Edgar. Você sabia que era o Dia Nacional do Turismo? Fazia a menor ideia. Bom, vamos lá. Por isso eu vou convidar, então, por esse motivo, vou convidar os nossos ouvintes a mandarem aqui pra gente mensagens em vídeo ou em áudio, tá bom? Dizendo qual foi a melhor, mas a melhor, aquela inesquecível viagem da vida de vocês que estão nos ouvindo aí. Conte pra gente. Pode falar também uma viagem que marcou por algum motivo especial, né? Ou a mais recente que você fez. Não, nada, deixa pra lá. Tá valendo. Tá, não, deixa. Não é viagem mesmo física. Entendi, você se desloca de um lugar para o outro, né? Isso, fisicamente. entendi, não só em pensamento, com a mente, Ellen. Passa da cabeça da pessoa, hein, meu? Carnaval, né, meu? A gente perdeu o celular, outros perderam a dignidade, acontece. Vai lá, 11 931 7009. A cara da Paula. meu. Nossa, tá, né? O pessoal perdeu a dignidade aí, né? Não é fácil. Foi ótima a tua cara agora. Os ouvintes que nos acompanham, aliás, pelo nosso canal no YouTube e que veem tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido, agora tenho certeza que acharam sua carinha engraçadinha depois da frase da Ellen, Paulinha. Aliás, vai lá, temos um canal no YouTube, é o youtube.com/morningshowjp. Para além de ouvir, você pode ver o que acontece nesse estúdio. Tem Liga o sininho, tem que ligar um sininho que tem ali depois de se inscrever. Quando a gente entra ao vivo, né? Aí já avisa, você não perde nada. Boa, e o Facebook que tem sempre conteúdo extra também, além do que acontece neste cubo multicolorido. Vai lá, tô esperando tua mensagem, 11 931 17 1009. Conte pra gente uma viagem inesquecível neste Dia Nacional do Turismo. Tá falado. Vamos em frente? Estamos só começando o programa, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, ouvindo esse programinha de rádio chamado Morning Show. Vamos engatar uma segunda marcha aqui, olha. Artistas e intelectuais lançaram ontem um manifesto que defende a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para o Palácio do Planalto em 2018. A partir de segunda-feira, dia 6, todo cidadão brasileiro será convidado a aderir, por meio de uma plataforma na internet, a um abaixo-assinado que solicita ao ex-presidente Lula considerar o seguinte, abre aspas aí, a possibilidade de, desde já, lançar sua candidatura como forma de garantir ao povo brasileiro
a dignidade, o orgulho e a autonomia que perderam. Mas aqui eu tenho que fazer uma observação, um parênteses. Se eu me lembro bem das aulas do professor Pasquale, eu pergunto, que perderam? Né? Bom, vamos lá. Se foi o povo brasileiro que eu mencionei no começo ali do texto, que é do manifesto, perdeu, não é? E não perderam. E se foi todo cidadão, perdeu também. E não perderam no plural. Eu tô enganado, será, amigos? Eu acho que você tá certo. Certíssimo. Bom, a nossa produção deu uma boa pesquisada e esse erro crasso aí, pasme, foi cometido mesmo. Tá lá no manifesto para quem quiser acessar na internet e ler. Bom, então a primeira coisa que a gente humildemente deve sugerir aqui é... algum intelectual petista precisa dar uma revisada nisso antes de cair na rede, antes deles divulgarem, não é? Se são tantos os intelectuais assim, né? Bom, vamos lá, vamos seguir. O manifesto é assinado por artistas como Chico Buarque, Bete Carvalho, Martinho da Vila, a Marieta Severo, a Dira Paz, além de intelectuais como o Leonardo Boff, o Fábio Conder Comparato e o Fernando Moraes. Augusto, vou começar já jogando a bola para você aí. 2 perguntinhas para você discorrer a respeito de tudo isso que eu venho falando aqui, ó. Primeiro, você tá entre os intelectuais que assinaram esse documento, esse manifesto, Augusto? Não, e a prova definitiva é que eu comecei como revisor, né? Comecei a carreira como revisor. Então, esse não passava, não. Vamos lá. O que deve estar o que a gente deve entender? O que está nas entrelinhas, né, desse manifesto aí? Em primeiro lugar, como diz lá o nosso... Como ficou famosa a frase do filme Casablanca, são os suspeitos de sempre, né? Que assinam. Você pode pegar esse manifesto e pega os outros, você só muda a abertura, porque os que assinam são sempre os mesmos. O que eles estão tentando? Se antecipar a Lava Jato. A Lava Jato não conseguiram se antecipar. Se antecipar o depoimento da Odebrecht. Isso é uma prova de que vem coisa muito feia por aí. E eles querem que o Lula seja atingido pelas denúncias ou por um passo a mais da Lava Jato, não como um réu, mas como um candidato a presidente da República. É mais uma tentativa de transformar o Lula em perseguido político. Só isso. Agora, aqui eles devem ter concordado, o Vero deve estar concordando com dignidade, orgulho e autonomia, porque não tem outra explicação. O Nelson Rodrigues dizia que nenhum país no mundo tem tanto intelectual que não pensa e escritor que não é lido como o Brasil. Agora a gente vê que os escritores não leem, nem eles leem o que escreveram. Senão alguém teria ouvido, se lesse em voz alta, esse tipo de erro. Eles, todos nós perdemos, né? Todos nós perdemos uma boa chance de não ler uma coisa dessa. Agora, eles acham que se está certo, botar num livro do MEC, nós pega os peixes. Essa é a versão escrita do nós pega os peixes. O cidadão perderam. Ô Augusto, mas não dá pra gente passar batido também com relação ao conteúdo. Eu queria que você analisasse um pouco o conteúdo, porque me parece que existe um relativismo aí, um poder de abstração incrível. Incrível pelo seguinte... Quando eles colocam que o país está nessa situação, como se eles não tivessem sido protagonistas dessa situação toda durante os 13 anos que estiveram à frente do poder. Mano. Como se a dignidade, o orgulho e a autonomia fossem monopólio, propriedade dos presos de Curitiba, por exemplo, do companheiro Sérgio Cabral. Quer dizer, o brasileiro não perdeu a dignidade, o orgulho e a autonomia, perdeu a Petrobras e muito dinheiro, que foi roubado por eles. Chega a ser um desrespeito, né? Que haja cinismo. Um cinismo. Não há limite, Ok, Paulinha, e aí? Já podemos considerar que você você tem base para lançar aqui a nossa hashtag? Você tava com medo de falar antes, né?
Não era medo. Eu queria que todo mundo compreendesse mesmo. No Twitter o pessoal já compreendeu, parece, viu? Pelo que o pessoal tá postando, tá bem compreendido. Então, a gente vai fazer uma homenagem ao réu candidato, ou candidato réu Lula, aos superintelectuais que os apoiam e, sobretudo, ao bom português, né? Porque hoje é hashtag Lula presidente, mas com Z, né? Exato, tem Do que jeito ser. que tem que ser. Bom, isso aí. É isso. Isso aí. Podem participar, pode mandar foto, pode mandar gif. Hashtag Lula presidente com Z. Eu acho que hoje é potencial pra ir pra, sei lá, pro mundo isso daí, hein? Tá com vocês. Se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem camiseta pra vocês Eu gosto aqui. quando você tá irônica, assim. Viu? Pois é, você acontece, vem né? cheia de graça. Ah, obrigada, querido. É um prazer. Hashtag Lula presidente com Já Z. emplacou no TT, hein, meu? Olha lá. Brincadeira. Hein? Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Vamos seguir na política. O ex-presidente e herdeiro do grupo Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, foi ouvido ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral na investigação sobre a chapa Dilma Temer em 2014 e venceu as eleições presidenciais. Estamos na linha com o nosso correspondente Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Ô, Zé, o depoimento do Odebrecht produziu, na tua opinião, mais calor ou mais luz? Bom dia. Zé, muito bom dia. E com a imagem, né, nessa mágica aqui da Jovem Pan, com a imagem. Olha, Edgar, muito bom dia a todos aí, a Paulinha. Bom dia, a obrigado. todos. Olha, isso já está precificado na política, né? Um termo que a gente usa aqui é quando todos já sabem do conteúdo explosivo destas declarações do herdeiro Odebrecht, né, o ex-presidente da empresa, nos meios políticos. Ele lidava com todos. Veja bem, ele falou das doações também para Aécio Neves, Eduardo Campos e Marina Silva, né, mostrando que ele apostava em todas as frentes, uma maneira de sequestrar e continuar dominando o Estado. Agora, evidentemente que esse depoimento foi sigiloso, mas algumas fontes que estavam lá, advogados e auxiliares, que acabam falando quando há confirmação de mais de dois, é porque o conteúdo é verdadeiro, né? E ele fala assim, que não tem certeza se foram 20 milhões ou 40 milhões o dinheiro para o ex-marqueteiro da ex-presidente Dilma, João Santana. Então ele se confunde em milhões, mostrando que as cifras eram mesmo muito grandes, né? Ele doou 150 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha da chapa Dilma Temer. 150 milhões de reais. Isso é muito dinheiro em qualquer país do mundo e mais, ele deu dinheiro no exterior. Olha só, existe de uma maneira internacional o combate ao terrorismo, um controle muito rígido de dinheiro. É difícil de entender como a Odebrecht conseguia movimentar tanto dinheiro assim. Nem a Al-Qaeda está conseguindo movimentar internacionalmente tanto dinheiro assim. Agora, na área política, todo mundo já sabia disso, mas deixa em condições ainda muito piores o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está convalescendo, e com o jeitão aqui, Edgar, de que não volta ao Palácio do Planalto, viu? Tudo indica que não mesmo, né? Essa doença tirou, até segundo olhares, aí, oportunamente o Eliseu Padilha da linha ali de frente, ele que vem, logo que recebeu essa acusação, que foi citado nas delações, ocorreu isso. E uma série de outras coisas, a doença com Serra, tudo muito se fala, né? Das pessoas que vão saindo do governo, os que causaram atrapalhadas. Ontem o Augusto comentou muito aqui, mas voltando ao Odebrecht, ele já está condenado aí a o quê? Quase 20 anos de prisão. E esse volume de dinheiro, parece que realmente os valores assim eram o próprio envelope, né, que chegou no escritório do advogado Zé Yunes, não se sabia se era 1 milhão ou 4 milhões, 4 milhões, se eram dólares, se eram reais. Quer dizer, como cifras gigantescas e astronômicas, né, passavam ali, eram coisas banais no dia. E ele se diz aqui no noticiário de hoje, na verdade ele não era o dono do governo, nada, ele era o bobo da corte. Quer dizer, isso, no meu entendimento, é que ele fazia, ele agia dentro da máquina como devia agir. Agora, um dinheiro, são quantias, desculpe, Trindade, queria até que você comentasse, são quantias estranhas para nós, né? Porque não para eles. Eu achei admirável a precisão com que
O Zé Yunes disse assim, não, esse dinheiro não caberia numa mala. Não caberia numa mala, ele sabe, o volume. Sim, mas ele bate, você fala assim pra ele, 50 milhões, 2 malas. 3 malas, ele sabe. Ele sabe. Olha, eu vi esse dinheiro, assim, durante a CPI do orçamento. Chegou o senador Aloysio, de uma casa no Lago Norte, aqui em Brasília, onde o ex-diretor de orçamento tinha escondido nos armários $2 milhões. E esse dinheiro foi para cima de uma mesa na CPI. Uau. Não é um volume pequeno, não cabe o envelope. $2 milhões é muita coisa também em volume físico, né? Uhum. E veja bem, essa montanha de dinheiro era transferida de um lado para outro, assim, dentro de malas. E os bandidos aí roubando casinhas, né? Fazendo sinal. Ô, Trindade, vamos ver o que vai dar isso. Qualquer novidade, pode chamar que a gente entra no ar, tá bom? Perfeito. Um abraço para você. Bom dia a todos. Bom dia para você, bom trabalho aí em Brasília. Zé Maria Trindade falando com a gente aqui no Morning Show. Augusto e Ellen, que avaliação vocês fazem do que se sabe até agora do conteúdo, né? Sobre o conteúdo desse depoimento do Marcelo Odebrecht? Ele ficou focado nos 150 milhões que ele pagou ali de caixa 2 para Dilma Temer, né? Contou que teve um encontro com o Temer, mesmo negociando doação para o PMDB, mas que não acertou valores né? corretos. Falou, como disse, bem lembrou o Trindade, que também falou com Marina, com negociadores das campanhas de Aécio, de Marina, né? De todo mundo. Sabe o que me chamou a atenção disso tudo? Eu não sei se vocês lembram de uma novela da TV Globo que se chamava O Dono do Mundo. Dono do Mundo. Opa! Me chamou um pouco a atenção disso, né? O quanto, de certa forma... Não, de quanto, de certa forma, o depoimento dele é uma coisa de... Ele já tá lá, ele já tá condenado, né? Quanto tem a vaidade aí do poder, do quanto ele orquestrava tudo isso, do quanto tá ali o ego de... Ok, eles eram os políticos, mas... Lá em Brasília, tinha toda essa troca que tava... Porque, assim, parte dos 150 milhões que ele negociou ali na campanha, ok, mas tinha 50 milhões que foi pela MP que a gente trocou ali, que era uma MP que ia beneficiar a minha empresa. O quanto eu tocava também os interesses da nação. De tudo isso, o que me chama a atenção nessa história que a gente está vendo era meio o quanto ficou essa vaidade do dono do mundo, né? O quanto tínhamos por trás e temos por trás aí uma classe empresarial, e não são todos empresários. Acho que é muito errado quando a gente coloca todos os empresários no mesmo saco, mas o quanto, agora que já está tudo no lixo, agora que a coisa já está toda andando, me parece que fica um certo prazer de contar o quanto eu mexo e mando nos rumos da nação e de contar esses rumos da história, de quanto eu interferia nele e o quanto o meu poder foi grande. Pode não ser mais tanto, mas agora eu vou falar mesmo e agora eu vou contar e eu tinha esse poder e essa vaidade, né? Olha, Ellen, não é todo empresário mesmo, você falou bem. Não, mas a gente não pode botar, que se tem, né? A gente não pode. A sensação que fica é que pelo menos todos os que tinham negócios com o governo e interesses ali incorriam nesse sistema azeitado. Não é um mundo real, de financiamento, né, gente? de campanha, caixa 2. Não corre pra você, assim, que vem aqui toda manhã trabalhar, paga seus impostos e aí fica correndo o risco de esqueceu de contabilizar um freela, caiu na malha fina do governo. Que mundo é esse, né? Verdade. Dos Quando caras que têm uma vaidade de festas nos iates e que brincam com o futuro da nação com trocos de 50 milhões para uma emenda que favorece a minha empresa. É isso que mais me marcou de todo esse depoimento de ontem. Todas as empresas doavam para todas as que participavam das doações, doavam para A, para B, para C, porque quem ganhasse, o esquema estava azeitado. Historicamente, né? sempre isso foi feito, sobretudo pelo Odebrecht. Agora, vai sobrar para todo mundo e é por esse tipo de depoimento, né? E virão muitos outros, e alguns com revelações mais depressivas e mais absurdas. Vai sobrar para todo mundo e é por isso que eu tenho dito que os candidatos de hoje não sobreviverão até 2018. É por esse tipo de revelação. Agora, de novo, sobra para todo mundo. Agora, confirma, especialmente, que existiu o esquema PT, PMDB no Petrolão e que era com esse dinheiro, que foi com esse dinheiro que se pagou.
E eles as revelações vão causar danos seríssimos ao presidente Michel Temer. Eu até comentei hoje cedo o seguinte, a Dilma e o ministro Gilmar Mendes vai fazer o possível, presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai fazer o possível para manter o Temer no emprego. Agora, o destino do presidente será ditado pela Odebrecht. Pela Odebrecht. Se as revelações tiverem o teor explosivo previsto, não há como segurar. Aí eu disse que vem duas notícias coladas a essa, uma boa e uma ruim, se o Temer sair. Primeira, a ruim é o sucessor vai ser escolhido pelo Congresso, indiretamente, como lembrou a Ellen ontem. A boa notícia é que seja qual for o presidente, ele não terá coragem de mexer na equipe econômica. Nenhum. Vamos lá, vamos finalizar esse bloco aqui. Eu vou com mais um registro da área política, que após as reformas que consumiram 24 mil reais dos cofres públicos, o presidente Michel Temer decidiu voltar a morar no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial daquele que ocupa a vice-presidência da República. Ele abriu mão, né, da residência oficial, né, o Palácio da Alvorada, né, onde fica o presidente. A família retornou do Carnaval da Bahia e já foi diretamente para o, digamos assim, antigo novo endereço. Segundo os auxiliares do PMDBista, a família Temer considera o Alvorada grande e longe demais. Bom, como aqui a gente bebe direto na fonte, eu vou perguntar pro presidente, o caro presidente Michel Temer, por que voltar para o Jaburu, presidente? E não põe a culpa no Michelzinho. Você sabe que tem sim um pouco do Michelzinho nessa história, mas eu gostaria apenas de substituir um termo que você usou, Edgar, que você usou reformas. Na verdade, foram feitos alguns reparos habituais. Como todas as casas, você já deve ter feito algumas já fiz. Na sua residência, né? Porque a Marcela, ela não gosta de tons escuros, então a gente trocou algumas coisas por tonalidades mais claras, né? E algumas outras coisas. Porém, nós não ficamos habituados com o local. Até porque, como você já disse, é grande demais, né? E algumas vezes, Paulinha, você sabe bem porque você também é mãe, nós perdemos o Michelzinho. Perderam ele na casa? Perdemos. Aliás, foi um alvoroço. Eu até brinquei que foi um alvoroço da Alvorada, porque o Padilha ficou não sei quantas horas procurando o Michelzinho, me ajudando. Eu até pedi para os meus assessores que levantassem a mão e batessem palmas, assim como se faz na praia, sabe? Sim, os argentinos fazem isso. Até o Macri que me deu essa sugestão. Então, nós resolvemos voltar para o Jaburu, que é um lugar mais aconchegante, que tem mais... cara de casa. Cara de casa, a família brasileira vai me entender, né? Além do paisagismo, né? Enfim, é mais aconchegante para a nossa família. Tá certo. Então, presidente, por favor, dê a hora certa pra gente... Aliás, o paisagista se chama Roberto Burlermax, quero elogiá-lo. Pode dar a hora certa pra gente, porque o horário é de Brasília, você sabe, né? 10h26 aqui em Brasília. Vamos falar de séries agora, Paulinha? Vamos dar uma relaxada, vai, né? Vamos. Você viu? O programa hoje no começo deu uma... ferveu. Aqui no Twitter, inclusive, tá fervendo. Vou falar que posição a gente tá com a hashtag... Como estamos aí? Lula presidente com Z. Vou dar uma atualizada aqui, porque foi meteórico. Sabe que a gente já abriu em 7º, agora a gente tá em 3º nos assuntos mais comentados do Brasil. O pessoal tá querendo. Isso aí. Querendo ou não, né? Tendo, né? Tá tendo. Estamos por aqui, vocês podem continuar participando. Tá querendo. Tá pegando. Tá pegando. Ô, Paulinha, vamos lá. Vamos falar de duas novidades aí. Queria primeiro falar da turminha lá do Big Bang Theory, né? E outra, o diretor David Fincher, né? Dos filmes que fez Seven, né? O Clube da Luta, a Rede Social, outros filmes também já dirigidos por ele. Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo pessoal do Big Bang Theory. Vamos lá. Eles estão aí em processo de fazer a 10ª temporada, renovação de contrato e tudo, e parece que há negociação também até para uma 11ª e 12ª temporadas. O legal que aconteceu e que tá todo mundo comentando é o seguinte, eles têm um elenco principal de 5 pessoas, né? Então tem o Jim Parsons, o Johnny Kalec, a Kaley Cuoco, o Simon Halberg e o Kunan Nayar. Esses 5, o que eles fizeram, Edgar? Eles reduziram os seus salários para poder pagar as duas atrizes que são do elenco de apoio chamado. Para quem tá vendo na internet,
As meninas do elenco de apoio, digamos assim, são as duas da ponta, exatamente. Então, esses do meio seriam o elenco principal, cada um ganhando $1 milhão por episódio. Nossa. Cara... E aí a gente teria essas duas atrizes do elenco de apoio que são bem engraçadas. Esses caras aí entenderiam melhor as cifras da Lava Jato. Olha, acho que até pra eles, não sei não, hein? Olha, eu nunca tinha visto isso. Um elenco se unir, 5 pessoas chegarem num acordo de reduzir os seus salários em $100 mil Eles foram chapas, pra hein? financiar o aumento de salário das duas meninas do elenco de apoio. Essas aí. duas atrizes... Aplausos pra eles, pô. Eles foram muito legais, gente. Eles conseguiram $500 mil a mais, que vão ser divididos entre essas duas meninas. Então, antes, elas ganhavam $200 mil por episódio, o que não é nada mal. E agora elas vão ganhar $450 mil. Eu lembro então até da receber um história reajuste. do Friends, que o ator que faz o Ross também diminuiu o salário dele, porque ele ganhava um pouquinho mais, só que pra dividir com os outros que eram protagonistas, né? Agora, com o elenco de apoio, nunca O que a gente mais ouve, Vini, é briga, né? Até em House of Cards, a gente tem o caso da Robin Wright, que pediu equiparação salarial. Porque, ela é protagonista igual, né? Ela falou até sobre isso numa entrevista. O personagem foi ganhando força, né? A Claire é igual o Frank Underwood. Eles estão ali do mesmo jeito e ela pediu reajuste nas outras temporadas, depois de que se detectou que ela era uma peça importante ali. Mas eu nunca tinha visto um acordo entre 5 estrelas... É muito legal. Pra financiar o aumento de salário de duas companheiras de elenco. Foi muito legal, o pessoal da internet tá pirando, porque já gosta muito, né, de Big Bang Theory. Já é uma turma que o pessoal gosta. E aí, teve uma novidade também no mundo das séries. Você acabou de falar aí do David Fincher, esse diretor incrível. Então, muitos filmes, né? Seven, Clube da Luta, Rede Social, O Quarto do Pânico, O Curioso Caso de Benjamin Button. Ele também foi o produtor da primeira temporada de House of Cards. David Fincher. Depois, enfim, trocou-se, mas ele foi da primeira temporada, né, que foi quando foi lançada ao estrelato aí essa série House of Cards. E agora, uma série nova com o David Fincher na produção. A gente tem um trecho aqui pra ver. Foi um teaser, promete, hein, Paulinha? Um teaser de Mindhunter, é o nome dessa série. É uma série que vai ser lançada em outubro, ainda não tem data específica. E o teaser é bastante confuso, a gente não entende direito. Tem uma mancha de sangue que vai se transformando naquelas formas que usam para fazer teste psicológico, né? O que você vê nessa mancha é mais ou menos o que a gente vê. E intercalado com imagens aí dos personagens. E qual é a história? É baseada num livro, um livro que traz relatos de 2 ex-agentes do FBI, o John Douglas e o Mark Olkiker. Então, nesse livro, eles narram entrevistas e, enfim, que eles fizeram com serial killers. Então, o que eles faziam? Eles pesquisavam esses serial killers que estavam presos, entendeu? Entrevistavam, enfim, viam quais as motivações desses serial killers para poder investigar novos casos em aberto. Então, é isso que vai trazer essa série. Esses investigadores vão ser o Jonathan Groff, que vai ser interpretado pelo Holden Ford, e o Holt McCallie, que vai ser o Ben Trent, e eles vão fazer isso, entrevistar serial killers presos pra poder decifrar casos novos. Eu acho que vai ser muito legal. E pra quem gosta do David Fincher violento, que é um pouco diferente de A Rede Social, mas é mais Clube da Luta, Seven, dá uma animaçãozinha a mais, assim, sabe? E sabe quem também tá envolvida na produção como produtora? A Charlize Theron. Então são vários produtores, entre eles também a Charlize Theron. Então vamos aguardar Mindhunter, Netflix, mas só em outubro, gente. Ainda demora um pouquinho, eu aviso vocês aqui no Morning quando for pro ar. Falado agora 10h35, horário de Brasília. Morning Show! E aí, hashtag bombando, hein, Paulinha? Nossa, tamo aqui, hein? Hashtag Lula presidente com Z, como tem que ser, né? Presida. Com Z, presidente. Manda aí pra gente, participe, pode postar seu meme, seu vídeo, tá bem legal. Aqui a gente já tá em terceiro entre os assuntos mais comentados do Brasil. Boa. Agora é o seguinte, estamos seguindo no Morning Show agora depois de 33, vai falar que depois de 33 anos, a Portela vence o Carnaval do Rio de Janeiro com um enredo falando sobre os rios, em referência a esse mestre aqui que eu quero dividir com os nossos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube. Olha aí, que maravilha, hein? Solta a voz, grande Paulinho da Viola. Se um dia
meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Edgarzinho da Viola. Amor não é fácil de achar. Vamos lá! Que beleza, né? Bacana, um samba mesmo, né? É bonito samba mesmo. Grande Paulinho. Ah, que beleza. Grande Paulinho da Viola aqui, nessa palhinha no Morning Show. Esse sabe tudo, né? Dispensa comentários aqui. Imagina a felicidade do Paulinho hoje, né? Ele que é um portelense ilustre, né? Fanático, acompanha a história da escola, vive a história da escola, né? Pô, é demais, deve estar muito feliz mesmo. Quero saber aí do nosso correspondente no Rio de Janeiro aí os motivos que levaram a Portela, você que não perde um só detalhe do lance, Rodrigo Viga, a faturar esse título aí. Diga pra gente. Muito bom dia, meu querido. Edgar do cavaquinho, Edgar do tamborim, beleza? Não? Tudo ótimo. Ela... Eu nunca vi coisa mais bela. Vamos deixar o Paulinho, toda Viga? pintada como uma aquarela. O Paulinho da Viola como diz a Paula, a xará dele, Paula Carvalho, é mito, é monstro. Ele, pra ser perfeito, só podia ter um time diferente. Ele é vascaíno, mas tudo bem, te respeita, viu, meu caro Edgar? Sem dúvida alguma, Madureira em festa, bumbum bate com bum pro gurundum. A minha escola subiu, viu, Edgar? Império Serrano, mas é mais fácil torcer pra Tartaruga vencer o Coelho na corrida do que o Império Serrano ser campeão novamente, rapaz. Uma história que ficou pro passado, no presente e no futuro, quem sabe. Meu caro Edgar, a gente quando fala de Carnaval do Rio de Janeiro, acho que a gente tem dois grandes momentos na passarela do samba. Primeiro, a festa por si só, com as duas escolas. Agora, há um momento especial, há uma janela que merece sempre um olhar mais minucioso, mais crítico, uma calma que é necessária em pleno barulho da Marquês de Sapucaí, em plena bateria ecoando na passarela do samba. Quando o mestre, o gênio Paulo Barros vai botar o seu carnaval na passarela do samba, eu já chamar de Paulo Ponte, Edgar, a história é a seguinte: o Paulo Barros é o gênio da vanguarda, é o gênio da modernidade. E que ele toca, rapaz, tem sempre um tom de criatividade, de inventividade. A cabeça do cara realmente fértil, aberto. Não à toa que de 2010 para cá, ele ganhou 4 títulos, 3 com o Nível Tijuca e uma com a Portela, um título com a Portela. Portela que estava na fila aí há 33 anos, tem muito portelense que jamais tinha visto a sua escola ser campeã. Parece ser torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo, ficaram anos e anos na fila, esses clubes. Mas, enfim, o grito soltou, ainda está ecoando por Madureira, Oswaldo Cruz, 2 bairros que são considerados o berço do samba. A palavra por lá, meu caro Edgar, lá em Madureira, ainda está úmida, ainda está irrigada desde o início da noite desta quarta-feira de cinza, quando o Rio de Janeiro completou 452 anos. Muita gente não lembrou, mas foi dia de aniversário do Rio de Janeiro com Portela, que é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do Brasil, azul e branco de Madureira, que sempre traz aquela águia, né, à frente do seu carnaval, assim como faz a sua filha, né, a sua primogênita, que é a tradição, que de tradição não tem muito no carnaval do Rio de Janeiro. Falou sobre os rios, falou sobre a água e inundou de beleza, de compromisso, de responsabilidade técnica, de show artístico a passarela do samba Marquês de Sapucaí, meu caro Edgar. Ô, Viga, eu me lembro uma vez fazendo uma reportagem para alguns programas da MTV, a gente percorreu várias escolas no Rio. Eu me lembro de ter visitado escolas tradicionais como a própria Mangueira, o Salgueiro e a Portela. E me lembro na ocasião de ter do impacto quando entrei na quadra da Portela, pelas pessoas que estavam ali, a velha guarda, o samba ali sendo ensaiado. Foi realmente um momento emocionante nessa minha trajetória quando entrei na Portela e percebi, né, tudo o que se falava, tudo que se teorizava, que representa, né? sobre a Portela, que realmente é uma escola diferenciada.
diferenciada pela tradição, né, pela ligação dos seus componentes com a história da escola. É realmente muito emocionante. Tia Surica falou que ia fazer feijoada em dobro e ia beber todas depois do título. Ô Vini, deixa eu aproveitar. Ô, Viga, aliás, Ed, tem que cantar aquela musiquinha do Arlindo Cruz também, né? Em cada esquina um pagode num bar, em Madureira. Império e Portela também são de lá, em Madureira. Império e Portela ganharam os títulos. Olha, o nosso imitador também cantor, que maravilha. Você vê? É muito talento. Imitando, mas tudo bem, vamos lá. É muito talento, né, Viga? Eu perguntei aqui Sou múltiplo, eu né, perguntei Viga? pro Vanderlei Nogueira, que esteve com a gente ontem aqui para comentar o Carnaval de São Paulo, e a questão da diferença mínima, é o empate que, na verdade, rolou, e o que desempatou foi o samba enredo. A gente sabe que... Tu tá fazendo isso pra me provocar, né? Não, fazendo isso pra me provocar, porque eu banquei o Salgueiro, que o Salgueiro perdeu por 2-10. Mas tudo bem. Olha, nem era isso. Tudo bem. Nem era isso, mas tudo bem. Já que você entrou nessa, eu te pergunto. Botei a carapuça, mas enfim, a diferença é mínima, realmente. Edgar, por isso que o sorteio da abertura dos envelopes ele é fundamental. Porque se houver um empate no final, quem tiver a melhor nota naquele quesito que foi determinado para ser o do desempate, por exemplo, no Carnaval de 2017, o quesito de desempate era enredo. Quando saiu o sorteio enredo, eu tinha certeza que a Mangueira não ia ganhar, porque ela teve problemas durante o desenvolvimento do seu desfile na Marquês de Sapucaí. Eu sabia que ia ficar ou entre o Salgueiro, que era a minha aposta, Portela, e a Mocidade para mim foi uma grande surpresa, mas botou o Aladim na Marquês de Sapucaí, impressionou. Enfim, para a Mocidade foi título, porque a Mocidade não ganha um título desde 1996. E no desfile das campeãs, desde, vamos lá, fazer a matemática aqui, há 13 anos, meu caro. Então, vice-campeonato, enfim, só quem comemora é a Mocidade e o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Aliás, temos que bater palmas para a Mocidade também, porque ontem foi a única que foi contra aquela decisão absurda, marmelada de não rebaixar nenhuma das escolas, né, Viga? Não, palhaçada. Aquilo ali é palhaçada. Eu tô me sentindo um bobo da corte, porque você acabou protegendo, acabou valorizando o erro, né, do Paraíso do Tuiuti e o Unidos da Tijuca. Deixa eu contar para vocês rapidamente o que aconteceu. A Unidos da Tijuca é um gigante que emergiu no Carnaval do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Não é à toa que o Paulo Barros, campeão com a Portela, ganhou 3 títulos por lá. E temendo que pudesse ser rebaixada, colocou o anel de São Jorge lá no dedo, o nosso nobre presidente Francisco Horta, um vascaíno de marca maior, e começou a mexer seus pauzinhos. Gritou alto, falou mais alto, a Tijuca não cai. E se cair, cai todo mundo junto, que eu vou botar a boca no trombone. Aí a turma ficou com medo e resolveu criar essa virada de mesa em cima da hora, faltando o quê? 40 minutos, 1 hora antes da abertura dos envelopes, disseram que ninguém ia cair. E não ia cair de qualquer jeito, né? A gente lamenta pelas vítimas. Agora, isso daí é você valorizar o erro ou fechar os olhos para os erros que cometeram. Abre-se um precedente perigoso, porque no futuro alguém também pode fazer, o meu puxador teve dor de barriga na Sapucaí, não pôde cantar. Então não vamos avaliar, vamos deixar por isso mesmo. É o tapetão, né? Agora, Viga, deixa eu fazer minha pergunta para você, então, na tua opinião, qual foi o detalhe que fez da Portela a campeã? Paulo Barros. Paulo Barros, pela sua inventividade, pela sua criatividade, ele sempre traz aquelas alegorias humanas. Foi uma escola muito técnica na passarela do samba. Tem uma torcida, então a gente medir o carnaval pela vibração da torcida nem sempre é o melhor termômetro, não é o melhor pulso para se tirar, sabe por quê, Edgar? Porque se você tem uma escola que tem muita torcida e outra com pouca torcida, dificilmente, enfim, a arquibancada vai vibrar por toda, né? Incompleto. Se a escola é pequena, não tem muita tradição aqui no Rio de Janeiro. A Portela tem muita tradição, tem muita história, embora tivesse nascido há 33 anos. Mas fez um desfile bonito, belo, rico e técnico. Tudo isso acrescido pela genialidade e inventividade do nosso nobre Paulo Barros. Sou fã incondicional, eu comparo inclusive com o Joãozinho 30, guardado as devidas proporções. Mas eu digo, na época do Joãozinho 30, antes do Carnaval, sempre todo mundo queria saber o que o Joãozinho 30 ia botar na Marquês de Sapucaí. Foi ele que colocou, por exemplo, aquele astronauta na Grande Rio na década de 90. E o Paulo Barros sempre cria aquela ansiedade, aquela expectativa. O que de novo vai trazer o Paulo Barros no Carnaval? No ano passado ele não conseguiu pela Portela, mas esse ano conseguiu méritos para a escola, méritos para o Paulo Barros, que tem a criatividade, mas esse ano veio com muita técnica, fez um desfile para o público e para os jurados. Uma combinação que normalmente é o segredo do sucesso, meu caro Edgar. Falado. Esse Rodrigo Viga, nosso correspondente no Rio. Obrigado, Viga. Vai tomar um sol agora. Valeu, Edgar. Gostei desse teu
look fashion hein, de tabuleiro de vanguarda, né? Camisa quadriculada, branca e roxa, né? Tabuleiro fashion. E você já deve estar de calção aí, curtindo uma praia, pós-carnaval, eu sei. Você tá doido pra me ver de sunga, né? Mas tudo bem, eu pensei que só quem te impactava era a Mangueira, mas a Portela também te impactou, né, Liga? Bom dia pra você. Você é um fanfarrão, meu. Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos... Olha o samba enredo aí, ó. Ô, Gusto, vamos lá. Quando a gente vê essas decisões, falamos aí, né, do tapetão aí, né, do não rebaixamento, né, após vários acidentes ali que aconteceram com as escolas, várias escolas tiveram carros, enfim, quebrados, acidentes envolvendo aí vítimas até gravemente feridas, né? A gente lembra da política, né? Dá pra gente fazer um paralelo com o futebol também, não dá? Né? Sobretudo segundo a qual aquela máxima de que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Olha, eu morei muitos anos no Rio, sou portelense, faz muito tempo, desde sempre. E eu deveria estar só contente. Agora, isso aqui é triste o que aconteceu no Carnaval, porque o paralelo com a política é perfeito. Eles estão tentando, com espertezas, resolver o seguinte problema, né? Impedir que os dirigentes das escolas que caem falem tudo sobre a Liesa, porque nós sabemos como são os cartolas do samba, com exceção do compositor cartola, né? Tô falando dos dirigentes. Os cartolas do samba no Rio. Ali só tem bandido. Então, imagine, começam as investigações sobre o acidente. Não, porque aí, olha, a culpa é do engenheiro que veio aqui. Não, mas esse engenheiro foi indicado pela Liesa, etc. Se abre essa caixa preta, você provavelmente teria de adiar o carnaval, né? Falado. Vamos lá, vamos em frente agora com o destaque internacional. Autoridades da Libéria estão investigando a morte de uma mulher que virou um símbolo na luta contra o ebola. Salomé Karuá foi até capa da revista Time em 2014. Eu pergunto a você, Ellen, o que a gente deve saber sobre Salomé Karuá? Algo muito triste, que é uma realidade não apenas na Libéria, mas se a gente parar para pensar, é uma realidade também no Brasil, que a gente pode aproximar um pouco com o Brasil e com outros países. A Salomé Karuá, ela e mais outras 4 pessoas foram destaques da Time em 2014 como pessoas que conseguiram se tornar símbolo nessa luta contra o ebola. Ela teve ebola, ela se curou da doença e ela era uma enfermeira que começou a ajudar outras pessoas que tiveram ebola. Então, virou esse símbolo. Só que ela morreu há aproximadamente uma semana na Libéria e não foi de ebola. Ela foi uma pessoa que conseguiu se curar do ebola, ser um símbolo nessa luta, mas morreu provavelmente de complicações depois de uma cesariana. E por quê? O que a família está denunciando para as agências internacionais, está tentando levar e pedir que o mundo olhe para lá e tente investigar, porque não se consegue uma investigação lá, que ela teve essa cesariana do 4º filho e logo depois do parto ela teve uma convulsão. E aí, segundo esse relato da família, os médicos ficaram com medo de encostar nela, porque sabiam que ela tinha tido ebola. Então, no momento da convulsão, não deram o atendimento necessário, ficaram com esse receio de encostar, transferiram ela para outro hospital. Essa demora do atendimento, não ter tido esse atendimento ali nas complicações do parto, né, no momento imediato, teria levado a Salomé à morte. Então, ela é uma pessoa que conseguiu vencer uma coisa que foi terrível, que foi essa epidemia de ebola, virou um símbolo nessa luta, mas não venceu uma complicação no parto. E isso tudo está sendo investigado agora, é um caso que está chamando a atenção justamente via agências internacionais, que é quem está fazendo a pressão para a investigação de tudo isso. A Salomé, gente, ela perdeu nessa epidemia de ebola, ela perdeu o pai, a mãe, ela perdeu irmãos, perdeu sobrinhos, sobreviveu a irmã dela, o marido, assim, pouquíssima gente, e ela virou uma militante nisso. Como enfermeira, ela ficou ajudando muita gente, virou este símbolo, mas agora acaba morrendo logo depois de dar à luz o 4º filho, em complicações do parto, porque o que se diz, o que a família está pedindo que se investigue, inclusive, é esse receio da equipe médica em encostar nela, sendo que ela já é curada, ela se curou de ebola, depois dessa complicação no parto.
Ok. Ô Augusto, a gente fez noticiamos aqui há alguns dias o pedido de demissão, né, do José Serra do Ministério das Relações Exteriores. E agora, pós-carnaval, vão aparecendo nomes e nomes ali para sucedê-lo. Vão ventilando, né, nomes pelo Planalto e que seriam os substitutos, os possíveis substitutos ao ministro José Serra. O favorito é o líder do governo no Senado, o Aloysio Nunes Ferreira, na tua opinião? Ele é um bom sujeito para estar à frente aí do Itamaraty, na tua opinião, Augusto? Acho que é o favorito e acho que é o nome ideal. Quando o Serra deixou o cargo, eu registrei que o grande legado que ele tinha conseguido deixar em tão pouco tempo foi o fim da política externa da canalice, que subordinou o Brasil aos interesses dos vizinhos bolivarianos, fez com que o Brasil tomasse decisões todas equivocadas. Sempre que o Celso Amorim, no governo, decidiu alguma coisa, eu pensava o contrário, que eu estaria certo. Ele era a minha baliza. É o contrário do que ele fazia e o contrário do que fazia o Chaves. O Aloysio pensa exatamente a mesma coisa que pensa o Serra. Ele vai manter essa política e só por isso eu já acho plenamente justificada a nomeação dele para o cargo. Ok. Olha aqui, tem uma boa notícia pra gente fechar essa sequência do Morning Show. Boa notícia pra dividir com vocês, meus amigos aqui da bancada e com os nossos ouvintes. Olha só, falamos tanto disso ontem, Ellen discorreu sobre as possíveis causas, né, do possível fechamento. Pois bem, a FINAC talvez não saia mais do Brasil, meus amigos. Olha! É o seguinte, o pessoal... Pra contrariar a Ellen, meu. Vamos investir em treinamento, é isso? Isso é legal. O pessoal da empresa disse que quer reforçar o negócio, ao contrário, quer reforçar o negócio aqui no Brasil. O comunicado enviado pela FINAC Brasil destoa do comentário feito pela sua controladora na terça-feira, que no documento em que apresentou aí aos investidores os resultados não era muito otimista contra a permanência da empresa aqui no Brasil. Bom, nele o grupo francês Fnac Darty, eu acho que é assim que se diz o nome, dizia que havia iniciado uma busca ativa por um parceiro para a subsidiária brasileira e que esse processo poderia levar ao desligamento do país. Portanto, tá aí, essa questão continua em aberto. Pode ser então que a FINAC nem saia do Brasil, como a gente falou. Calma, viu, Ellen? Agora, faltando 3... vamos com a hashtag, Paulinha? Antes da gente ir pro break, vamos lá. Nossa hashtag, como é que tá? Estávamos em quarto no último... Estamos em terceiro agora com a hashtag... que maravilha, hein? Lula presidente com Z. Aí tem um monte de gente escrevendo aqui. O Psycho Popper, por exemplo, disse hashtag Lula presidente, minha casa, minha vida, casa com Z, né? Como tem que ser. Aí tem também o Marcos de Jesus diz, hashtag Lula presidente, pior que errar no português é errar nas urnas, como o povo tem feito desde 2002. Vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Aí Nelson 1JR, Lula presidente do bloco A do presídio com Z de presidente com Z Bernardes, é isso. O pessoal tá na tag, é você isso. Pode interagir também pelo WhatsApp, 11 931 7009. Hoje é o Dia Nacional do Turismo, né? Surpresa para muita gente, então perguntamos aqui para os nossos ouvintes, pedimos para os nossos ouvintes mandarem aí uma viagem bacana, relatarem uma viagem em mensagens de áudio ou em vídeo. Daqui a pouquinho a gente ouve algumas, vê alguns vídeos que chegaram aqui e tem o sorteio da nossa camiseta para os participantes da nossa enquete de hoje. Qual que é a tua, Edgar? Qual que é a tua viagem? Bom, eu fui para o Marrocos, para uma viagem, assim, digamos, marcante. Foi quando eu conheci o Marrocos, Casablanca e Marrakech. E atravessei num Fiatzinho Uno, caindo aos pedaços que alugamos, eu e minha mulher, em Casablanca, atravessamos o deserto, chegamos em Marrakech. Comemos o pão de Jesus Cristo, porque tinham aquelas barraquinhas na estrada que as pessoas espantavam as moscas com ramas de oliveira, e foi uma viagem, digamos, meio a lá Indiana Jones. Então, eu acho que foi marcante isso na minha trajetória como turista. Você, ouvinte, pode dividir a sua experiência aqui pelo 11 931 17 1009, agora faltando 1 minuto para as 11, o horário de Brasília. Olha aí, Paulinha, tá na hora da gente falar aí da hashtag, né? Daqui a pouco eu vou colocar as sonoras do WhatsApp.
Tem muita gente invejando a viagem que você contou aqui pro Marrocos. Tem muita gente postando gifs super engraçados na hashtag Lula Presidente com Z, que está entre os assuntos mais falados do Brasil. Então hoje tem prêmio e você pode continuar aqui participando. Olha o que o Rod Salles falou. O pessoal de Brasília podia fazer igual o elenco do Big Bang Theory e reduzir os salários para aumentar o nosso. Olha que ideia boa. Né? Dá pro povo. Vocês podem dar ideia também na nossa tag, tá? Vamos lá. E hoje, Dia Nacional do Turismo, perguntei aqui, né, pros ouvintes dividirem, eu pedi pros ouvintes dividirem com a gente as memórias das viagens, as melhores, as mais marcantes, enfim. Vamos ouvi-los. Fala, galera do Morning Show, bom dia. Tudo bem? Tudo. Aqui é o Ricardo de São Paulo. Fala, Ricardo. A viagem mais espetacular da minha vida foi pro Japão em 2012. Nunca fui. Fui ver meu time ser bicampeão do mundo. Sou corintiano. E é um país espetacular, a cultura dos japoneses é coisa de outro mundo. A educação deles, você não vê um papel na rua, um papel no chão nas estações de metrô. O povo educado, cidade em silêncio, conheci vários pontos turísticos de lá, espetacular. Recomendo, pretendo voltar para lá e fiquei 9 dias no país e achei sensacional. É isso aí, um abraço para vocês, tchau, tchau. Boa, Tchau. Um dia você vai poder ir, viu, Augusto? Temos muito que aprender, olha lá. Ih, já entrou no campo futebolístico. E deixa pra lá, vai. Olá, galera da Jovem Pan. Eu sou de Minas Gerais, vim pra Indonésia no ano passado por 2 meses, decidi ficar e já estou há 1 ano. Bom, eu falo sobre a minha vida aqui na Indonésia nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook. E é muito engraçado, porque o pessoal que já me conhece na rua, nos shoppings, onde eu vou, eu faço participações em programas de TV. Então, foi uma viagem que mudou pra sempre a minha vida. Celebridade. Forte abraço pra todos. Eu fiquei curioso agora de saber. Caramba. Né? Faça o serviço depois. Celebridade. Alô, galera do Morning Show. Bom dia, aqui quem fala é Bruno, diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Ai, que chique. E a minha melhor viagem que eu já fiz foi a Washington, D.C., Lá tem muita história, tem muitos museus e todos de graça. Olha que eu conheço Flórida, conheço Nova York, conheço Califórnia, mas a melhor viagem que eu fiz até hoje foi em Washington, D.C. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. É Ricardo Lenini quem está falando. A minha melhor viagem foi o ano passado, em outubro, mais exatamente 19 de outubro, completei 25 anos de casado com minha esposa e fomos para Cancún. Uma viagem maravilhosa, hein? Carinho. Amo muito minha esposa Simone. Um grande abraço para todos vocês aí. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Felipe de São Paulo e a melhor viagem que eu fiz na vida foi no ano passado com a minha esposa, na qual a gente percorreu 12 mil quilômetros de carro durante 40 dias, passando pelo Uruguai, Argentina, Chile, fomos até Bolívia, Salar de Uyuni e depois retornamos ao Brasil passando pelo Paraguai. Essa foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, beleza? Obrigado, um abraço. Só eu que falei a viagem aqui, ninguém quis se manifestar. Vini, por exemplo, você, uma viagem marcante. Eu fiz um tour uma vez com o Batão Mongaguá, foi bem legal. Demais, hein? Você foi do quê? De bike? Fui visitar o edifício Solaris. Que é no Guarujá, né? No Guarujá também, é o tour, né? Depois passou, passa né? também pelo Guarujá. O ônibus vai passando, entendeu? Você tá ligado. Legal. Vamos aqui com o nosso Opinapan. A gente tem a enquete aí feita durante essa semana. A gente perguntou acerca aí da discussão em torno da apropriação cultural. A pergunta é a seguinte: o que você acha da discussão sobre turbantes, trancinhas e apropriação cultural, hein? Tivemos aqui a resposta dos ouvintes que participaram da enquete. Para 60,39%, a alternativa 1, um porre a discussão. Para 1,8%, importante. E para 34,45%, que discussão é essa?
que era a alternativa C. Então ficou ali Haja unanimidade. Não sabiam. Não sabia, né? Que discussão é essa? Bom, mas aí 60,39% acham essa discussão porre, aí precisaria ver os motivos, né? Estender em outra pesquisa. A soma dos dois, né? A soma dos dois dá um número significativo, né, Augusto? Vamos em frente, agora é hora de falar do quê? De cinema, porque é quinta-feira, dia de estreias na telona, e quem traz sempre a boa nova pra gente nessa área? Ela, né, da pena? Sempre, né? A musa dos spoilers. Anuncia aí a da pena. Vem aí o spoiler com ela, Paula Carvalho, velho. Obrigada, querido. Eu adoro essa vinheta. Olha aqui, tem uma produção com a vencedora do Oscar, né? A Viola Davis. Melhor né? atriz coadjuvante. O filme Logan, que vai estrear hoje. Então, Você já falou um pouco de novidades de séries da Netflix, né? Mas vamos lá, o que você... Não, é que a Netflix tá fazendo investimento alto em filmes também. E eles lançaram várias datas, a gente vai falar sobre isso também. Então, vamos lá, cinema. A gente tem finalmente o lançamento de Um Limite Entre Nós, o filme do Denzel Washington, ele como diretor e protagonista, e a Viola Davis como atriz coadjuvante, que fez a rapa de todos os prêmios que você possa imaginar. Globo de Ouro, Oscar, todos os prêmios foram vencidos pela Viola Davis. Acho que ela vai virar nova Meryl Streep? Cara, ela tem chance, ela é uma unanimidade, né? Foi a categoria que eu acho que, apesar de terem outras muito boas, a Michelle Williams estava muito bem, a própria Nicole Kidman estava bem, Lion, mas todo mundo torcia por ela e queria que ela ganhasse, e ela realmente ganhou. Tem gente, inclusive, Vini, que cogita por que ela não foi indicada a melhor atriz eu desse também filme. Também Porque eles dividem bem o protagonismo da história. O Denzel Washington, ele faz basicamente um cara super frustrado, que queria ser jogador de beisebol e que acaba como catador de lixo. E ela é a esposa dele, é a mulher dele. Eles têm um filho, o filho tem ali suas ambições, vão um pouco contra com o que o pai pensa. E aí acontece um grande lance no filme, que eu não vou contar, tá bom, da pena? Não vai contar? Não acredito. Não vou dar spoiler, mas que acaba desestruturando bastante essa relação. E aí a gente tem a Viola propaganda enganosa, hein? Gente, desestruturar pode acontecer muita coisa pra desestruturar uma relação, não? Se pode. Pois é. Então esse é o filme Um Limite Entre Nós, e a gente também tem a estreia de Logan. Logan é um filme bastante esperado, principalmente pra quem é fã de X-Men e do Wolverine. O Arcon tá aqui roncando porque ele não gosta de filme de herói. Dessa vez vou ter que concordar com o Arcon. Pode ser, muita gente mas não gosta. Vocês estão enganados. Pô, nem o Johnny Cash compra vocês, a garota cara. está oferecendo sendo oportunidades. A trilha Johnny Cash? Olha aqui. Ah, não, Johnny Cash pode me comprar. Pode. É uma versão, né? Aí, olha aí, tá vendo? Do Johnny Cash. É uma do Nine Inch Nails, versão para uma faixa do Johnny Cash. Mais uma versão. Chama Hurt. Aqui é a voz dele mesmo. I focus on the pain. The only thing that's real. Uma coisa que não dá pra negar é que as trilhas sonoras de filmes de heróis são muito legais. De Esquadrão Suicida, aliás, é uma das únicas coisas que se salva junto com a Arlequina, mas Logan chega aos cinemas e é a despedida do Hugh Jackman pra esse personagem que ele já fez em inúmeros filmes da saga de X-Men e do próprio Wolverine. Então é a despedidona. Eu falei com o Bruno, que até trabalha aqui com a gente, o Cabide, ele foi assistir, ele é super fã da trama, e ele veio me dizer o seguinte, que é um filme muito diferente do que a gente tá acostumado das adaptações para o cinema, para filme de herói. É um filme, olha como ele definiu, hein? Orgânico e visceral. É a Bela Gil que produziu. Pois é. Orgânico é a Bela Gil que Bruno, produziu. corre aqui pra você dar uma opinião nesse filme. Vem aqui. Esse negócio. É orgânico. Vem aqui, Cabide. Pode estar mentindo, Não, falando foi o coisa que você não falou. Vem cá. Você sabe a confirmação. Agora vamos ter um arquivo confidencial aqui. Agora vamos Podem perguntar pra ele, ó, no elenco. Defina orgânico. É tipo orgânico. O que é orgânico? Bruno, senta Bruno, aqui, conta o que você me esse falou do comentário filme. esse resumo teu foi essa definição foi inusitada. Tudo que a Paulinha falou é exatamente isso. O filme é realmente orgânico, é muito bom. O que é um filme orgânico? É um filme orgânico é um filme que não tem efeitos especiais, aquele monte de efeitos especiais de mutante. Ah, entendi. Aquele raio laser saindo do olho. É o que você vê de verdade. Sim. Sangue, poeira e muito vísceras. Sangue. Entendi. Muita fratura exposta. E a história é de é do Wolverine que Valeu, já tá Cabide. velhão, né? O Wolverine já tá ali velhão. E ele vai, enfim, Wolverine velho. ele vai ter que proteger uma menina
que é basicamente uma mini Wolverine. É isso. Uma mini Não Wolverine. temos também muitos outros mutantes nessa história. Não esperem ver muitas, enfim, anomalias nesse sentido. E aí eu falei da Netflix, né, que tá fazendo um alto investimento aí nesse segmento de cinema. Um dos principais e mais comentados, Ed, é a compra que a Netflix fez dos direitos do filme The Irishman, que é o próximo do Scorsese. A gente tem Silence do Scorsese agora, que não é esse filme que vai pra Netflix. E a gente vai ter esse outro, The Irishman, que só vai ser lançado em 2019, agora comprado pela Netflix. Quem está no elenco? Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro. Muita gente já aposta que vai ser um clássico Qual que é o desses nome do filmes. filme? The Irishman. E o em português? O irlandês. Mas a gente não sabe como vai vir ainda em português. Mas ninguém entende o que tá falando, velho. Ah, desculpa, é isso. Mas era o apelido desse cara, desse gangster, era um assassino, um gangster que vai ser interpretado pelo Robert De Niro, que ele ficou conhecido pelo envolvimento na morte de um líder sindical, que o corpo desse cara nunca foi encontrado. Então, aí vai ser a história desse gangster que escondeu da família a vida inteira que ele era realmente um assassino. Ele escondeu e só foi contar essa história para um ex-promotor de justiça, que depois se transformou em escritor, que é o Charles Brand, que foi quem escreveu o livro The Irishman, em 2004. Então, ele só foi contar 6 anos antes de morrer que ele realmente era o assassino e contou a sua história aí como integrante da máfia. Então, acho que vai ser muito curioso. E outra coisa que estão dizendo, o Robert De Niro, pra fazer esse filme, vai ser rejuvenescido 30 anos. Em 30 anos. Nossa. Ele vai estar com a carinha do que ele estava em O Poderoso Chefão Parte 2. Vão usar uma tecnologia que já foi usada no curioso caso de Benjamin Button e que também já foi usada em Rogue One, uma história Star Wars, pra eles fazerem a Princesa Leia ali no final do filme. Então, isso vai ser muito legal. Todo mundo tá comentando, sabe quanto que eles desembolsaram? 105 milhões de dólares pra pagar todo esse povo famoso e também para ter os direitos de distribuição mundial. Então vamos esperar só 2019, mas tem muitos outros filmes confirmados que vão passar na Netflix agora. Então 14 de abril, o novo do Adam Sandler, para quem gosta dele, né, filme de comédia. O filme chama Sandy Wexler. Eu assisti ao trailer e eu roncaria um pouquinho também. Não sei se vai ser muito legal. Faz tempo que o Adam Sandler não faz um filme bom, né? Faz tempo. Ele tá junto com a Jennifer Hudson, que até já venceu o Oscar e tudo por Dreamgirls, mas eu não sei, eu não gostei muito do trailer, não. Depois tem as primeiras imagens também de War Machine. Aí um filme mais pesado, que vai trazer o Brad Pitt, Topher Grace, Tilda Swinton, Ben Kingsley. Então é um filmão de um diretor chamado Dave Michaud e vai ser muito interessante. É a história de um cara... Que é? O que vocês estão falando? De mim? Não. Você não quer saber os filmes? A gente pode encerrar agora, não tem problema nenhum. Como é que é o Tilda Swinton? Tilda Swinton é o nome dela. Eu não tenho culpa. Ela podia chamar Maria do Carmo, mas esse é o nome que ela tem. Infelizmente, não é o que fazer. Tá certo, Paulinho. Eu defendo sempre você aqui. Eu só queria saber, eu nunca ouvi falar esse nome. Só tô falando, ela tem esse nome. Explica pra sabe mim. quem é a Pessoal, Tilda aqui Swinton? tem inveja da tua pronúncia perfeita, Paulinho. A Tilda, ela é uma ruiva. Você foi que ela é agressiva super agora. andrógina. Você não sabe quem é ela? Fala um filme que ela fez. Eu vou dar uma importante. buscada aqui pra te falar, mas ela tem um rosto que... Qual o nome dela? Tilda Swinton. Nossa. Eu vou falar mais assim, pra vocês ficarem mais... Não é Maria do Carmo, infelizmente, entendeu? Ela fez Doutor Estranho, ela é o professor do Doutor Estranho agora, que tá no cinema. Ela fez Amantes Eternos, Os Vampiros, ela é a mulher, Expresso do Amanhã, Um Sonho de Amor. Fez muitos filmes. Quem tem um inglês mais perfeito? Você, o Supla ou o Dinho Ouro Preto? Sem dúvida é o Supla. Supla. Supla é o cara de melhor sotaque. Então, aí a gente tem esse da Tilda Swinton com o Brad Pitt, que chega aos cinemas... no Netflix, em 26 de maio. E muitos outros, tá? O cara do Expresso do Amanhã também, o diretor, fez Okja, um outro filme com a Tilda. A Tilda tá faturando, viu? Tá com tudo essa Tilda. Uma dúvida Jake que me Gyllenhaal. recorre agora. Um filme da Netflix pode concorrer ao Oscar? Pode. Pode, né? Mas... Sim. Mais nada. Não, poder pode. Não, eu queria dizer o seguinte, poder pode, mas a academia está sendo aberta a isso? Claro que tá. Eu acho que quem não é aberto a isso são... os caras têm cinema. Tem uma briga grande aí sobre como é que exatamente, você vai consumir acho que isso é uma cinema, coisa... Mas não tem jeito. A Amazon e a Netflix estão na briga e muito em breve podem aguardar que a Apple também vai fazer filme. O YouTube vai fazer filme e não tem jeito. Para os atores é maravilhoso. Você vê a Tilda Swinton, todos os caras, Brad Pitt, estão todos fazendo filmes que são ali, vão sair pela Netflix. E não porque aquele do Capacetes Brancos...
concorreu ao Oscar, não concorreu? É, documentário. Que é da Netflix, né? Mas é documentário, né? Documentário tem muito já. O Leonardo DiCaprio mesmo financia muitos pela Netflix, faz pela Netflix a distribuição. É um jeito de chegar nas pessoas, precisa ver. Vai lá no meu blog, tem todas as datas de lançamento, filmes legais com elencos estrelados, ótimos diretores que vão chegar na Netflix. Se você é assinante, uma boa oportunidade aí de programação. Tem filme saindo o ano inteiro. Ô, da pena, se você for assistir tudo isso aí que ela deu de dica, até o fim do ano você tem programação. Não faço mais nada da vida. Mas é isso que a Netflix faz a gente refém, é um absurdo. Olha aqui, vamos falar de TV agora? Eu não terminei nem Stranger Things ainda, meu. Vem a segunda temporada, hein, no Halloween, precisa pôr em disso aí, da pena. Vamos passar da telona pra telinha, Vini, vamos falar aí. Dá pra gente chamar pra uma mesma festa, uma mesma baladinha, né? Aliás, a baladinha a gente vai fazer... Se a gente chamasse pra nossa baladinha de amanhã... Quem? A Mara Maravilha e o Décio Pitinini. Ia dar coisa boa? Ia dar coisa boa. Só se você tocasse uma musiquinha, viu, Ed? Qual? Tem aí. Tem aqui? Pega aí. Vamos ver. A música do Tropa de Elite. Deixa eu ver. Do Tropa de Elite? Nossa, tô entendendo. Tropa de Elite, meu? Pera, mas eles não eram amigos? A Mara Maravilha e o Décio Pitinini. Tá aqui, ó. Não, peraí. Essa daí... É o quebra-pau, pô. É o quebra-pau. Não tem a musiquinha do Tropa de Elite? Tem aqui, pô. Essa música dá pra tocar na balada com Mara Maravilha e Décio Pitinini. Você lembra que na cena do filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento pega uma hora e fala assim, pede pra sair. Põe no saco. Pede pra sair, você é moleque. Frase clássica. A Mara Maravilha falou isso para o Décio Pitinini. Ela falou pra ele. Pede pra sair, meu amigo, não tá aguentando. Na cara dele, assim? Não tá aceitando brincadeira, não desce pro play, entendeu? No programa. Mas o diretor programa ao vivo. O diretor do programa é o Tutinha? Que eu saiba, não. Não, pera, explica direito isso daí. A Mara virou pro cara na cara dele e falou, pede pra sair. Sabe o que acontece, Paula? No final de semana, teve aquela polêmica com a Tiziane Pinheiro, que a Tiziane Pinheiro teria falado aí pra Luana Piovani que tinha um cara que tava assediando ela lá no camarote do Carnaval da Sapucaí. Aí o Jornal Extra foi e deu que quem era esse cara? O Joaquim Lopes, que é o apresentador lá do Video Show junto com o Otaviano Costa. Mas não era o Joaquim Lopes, era outro cara. Era o Cristiano Rangel, que é ex-namorado da Luana Piovani. Tanto que o Joaquim Lopes gravou um vídeo no Instagram, né? Desmentindo, falando que estava indignado, que a mídia planta esse tipo de notícia, e que ele não poderia ficar calado mediante a isso. E aí eles estavam discutindo isso no programa de ontem. A Mara Maravilha acabou falando assim, mas esse Joaquim Lopes também traiu lá uma vez a Thaís Versosa. E outra, esse negócio de assédio, pelo amor de Deus, a mulher fica incomodada com isso, ela tá curtindo lá o carnaval. E aí o Décio Pitinini entrou no meio e vamos ouvir a parte então, Edgar, que os dois brigam feio ao vivo no programa. Essa galera sabe de tudo, hein? O namoro dela com o Rodrigo Santoro. Ai, que coisa mais boboca, que cara mais boboca. Feio foi ele, não, com menos de um mês de casamento, largar a Thaís Versosa. Esse é outro entendeu? papo. Eu sei, mas é o mesmo Esse cara, é outro papo. Mas é a minha opinião. Esse é outro papo. Não mas deixa. É a mesma pessoa. Porque você defende, você pseudamente. Eu acho que esse cara tá querendo você notícia. defende as mulheres aqui. Faz a defesa das mulheres. A Tiziane Pinheiro diz que foi assediada e você diz que isso não é nada? Não, mas olha, pode não ser nada para algumas mulheres. Para as de bem, é tudo. Não pode ser assediado, é crime. Que muito pior é o jeito que você tá falando. É muito mais agressivo do que uma pessoa que de repente... É crime. Eu acho que crime é uma agressão. Eu acho que agressão é agressão do jeito de falar, agressão mental, psicológica. O jeito que você falou comigo agora... Eu me sinto agredido psicologicamente nesse programa aqui pela presença de algumas pessoas. Pede pra sair, ó. Eu não peço pra sair. Pediram pra eu entrar. Vamos mudar de assunto, olha, gente. Gente, não quer ter almoço junto não, depois. Eu vou terminar meu raciocínio. Esse cara devia ter parado de ser artista. Ele tem que deixar de ser artista. Incomodado por causa Pediram pra eu entrar, ele Mais fala. legal. Quase coloquei a música aqui pra ele. Tinha que ter essa música. Eu sugiro a inclusão no próximo manifesto em favor do Lula do pseudamente aí do nosso Décio Pitinini. O mais legal é a Mama tentando mediar essa discussão, tentando acalmar mas ânimos, deu ruim real, né? Ou isso é acting? É só pra então, fazer será que é pelo show?
não sei se é pelo show, né? Mas dizem que o clima lá nos bastidores do Fofocalizando não é dos melhores mesmo, não. Porque o pessoal não gosta muito desses comentários, dessas opiniões da Mara. A Mara que bota fogo. A Mara que causadora da discórdia, igual a Elis do BBB. Mas não foi chamada pra isso? Exato. Sei lá. Então, vamos lá, 11h24, horário de Brasília. Bom, estamos na reta final do Morning Show. Para finalizar o nosso papo hoje aqui na bancada, vou conversar um pouco com a minha companheira aqui de trabalho, Ellen Brown. Aliás, sobre uma pessoa que você gosta muito, você adora falar sobre ele, viu, Ellen? Vamos falar de Jair Bolsonaro. Quero ver o que ela vai falar, hein? Hein? Vamos falar de Jair Bolsonaro. Rolou uma celeuma aí entre a comunidade judaica, né? Um episódio envolvendo o nome do Bolsonaro e o Clube Hebraica. Quais são os detalhes, Ellen? Bom, vamos esclarecer isso. Um membro do Clube Hebraica aqui de São Paulo sugeriu que Bolsonaro viesse ao clube. E aí a gente precisa deixar bem claro, porque há muito ruído quanto a essa história, e eu fiz o papel que Deixa bem claro, vai. O papel que deve todo bom jornalista fazer, que é checar as informações. Você, como boa jornalista, vai deixar claro, vai. Que ele viesse à Hebraica, não era dar uma palestra, como estão dizendo, e sim ele viesse ser entrevistado na Hebraica sobre temas diversos, desde a questão do antissemitismo, porque há um ruído dentro da trajetória de Bolsonaro, em que se falava dele como uma pessoa antissemita, e ele, por isso, até foi a Israel, gravou vídeos. Ele gravou um vídeo que ele tá com uma camiseta metade com a bandeira de Israel, metade com a bandeira do Brasil, dizendo, olha, eu não sou essa pessoa. Ele quer desvincular da imagem dele essa imagem, né? Então, que ele falaria sobre isso, mas ele deixou a pauta muito aberta, e as pessoas com quem eu conversei disseram, olha, ele estava aberto a falar sobre tudo, ele seria entrevistado, inclusive por um jornalista que eu respeito muito, que é o Mark Tawil, que já trabalhou aqui na Jovem Pan, é extremamente sério, uma figura seríssima. E ele seria entrevistado na Hebraica, para os sócios da Hebraica, lá. A proposta veio de um membro da Hebraica e foi apoiado por outros membros da Hebraica. Mas quando se começou essa costura, não tinha sido nada formalizado, era ainda um diálogo com ele, não tinha data marcada, nada. Outros membros da Hebraica e membros que não eram também da Hebraica, aqui de São Paulo, começaram a fazer uma manifestação dizendo, não, é um absurdo uma pessoa como Jair Bolsonaro vir aqui falar. E por que é um absurdo? Bom, a gente sabe que, por exemplo, o Vladimir Herzog foi morto por uma ditadura militar, uma ditadura que Jair Bolsonaro apoia, né? Apoia, vangloria e tem entre as suas bandeiras. Personifica. Personifica. Então, houve aí um abaixo-assinado, houve pessoas se manifestando e dizendo, achamos absurdo que ele venha aqui falar. Diante dessa celeuma, a diretoria da Hebraica de São Paulo recuou e disse, talvez não seja a melhor coisa nós marcarmos isso agora, com o debate muito quente, de gente de um lado dizendo não vem e de outro dizendo vem. Então, assim, em nenhum momento houve uma oficialização marcando. Era uma conversa, sim, com o Bolsonaro diretamente, com diretores da Hebraica, com o próprio jornalista Mark Tawil, que iria mediar esse debate. Foi isso que aconteceu. No Rio acabou acontecendo? Aí o que aconteceu? O presidente da Hebraica do Rio de Janeiro viu isso e disse, eu acho que é muito precipitado a direção da Hebraica de São Paulo desmarcar, portanto, eu vou falar agora com o filho dele, o Flávio, e vou convidá-lo para vir aqui no Rio fazer, então, essa conversa no Rio de Janeiro. Então, agora está se agendando essa conversa com o Bolsonaro na Hebraica do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer, e aí é a primeira mão aqui do Morning Show, é que não está cancelada a conversa em São Paulo. Ela deve ocorrer e é no segundo semestre deste ano, quando a coisa estiver um pouco mais esfriada. Irá ocorrer por aqui. E eu quero só registrar que é uma tremenda boçalidade você cancelar uma entrevista, por mais que discorde do que ele fala. A pior coisa que você pode fazer com alguém de quem você discorda da fala é silenciá-lo. Ele tem todo o direito, seria uma entrevista com um jornalista sério, e eu acho que ainda que você discorde, ele tem todo o direito de falar. Ok, vamos lá, fechando o programa hoje, Vini, vamos pro ganhador aí, quem leva a nossa camiseta do WhatsApp? Glorioso Felipe de São Paulo, Edgar. É o Faustão, sempre esqueço que é o Faustão que dá o prêmio, pô. Então, Paulinha, vamos ao nosso ganhador.
Quem ganhou aqui no Twitter foi o Rod Salles. Vou falar com você, Rod, pra pegar o seu nome direitinho e o seu telefone pra você receber a camiseta do Morning Show. É isso. Com essa a gente fecha o Morning, prometendo voltar amanhã aqui às 10 da manhã. Um beijo, Paulinha. Um beijo, Ellen. Beijo. Abraço, Augusto. Maria do Carmo, um beijo pra você aqui. Abraço, Vini. Fechou, hein? Tchau, Maria do Carmo. Tchau, quem? Tilda Swinton. Você ouviu? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.